Terapeuta, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Guia do Terapeuta Eficiente. Eu sou Renata Neme, mentora de terapeutas, e aqui nesse canal eu ensino terapeutas a diagnosticarem as dores emocionais dos seus clientes logo no primeiro atendimento. E o tema de hoje é: terapeuta, tem dificuldade para conquistar a confiança do seu cliente? Então, faça isso! Hoje você vai aprender a razão de muitos clientes se mostrarem desconfiados e o quanto essa atitude deles pode despertar algumas inseguranças em você. Você vai aprender ainda a superar essas inseguranças ao despertar a compaixão por aquela pessoa que precisa da sua ajuda. Você vai entender a importância de conquistar a confiança do seu cliente e o quanto isso favorece os resultados do tratamento terapêutico. Bem, terapeuta, você já deve ter se sentido inseguro com aquele cliente desconfiado, que não se abre por nada e ainda parece que está te testando. Isso é extremamente desconfortável e frustrante para você, que a cada sessão se sente desafiado a mostrar o valor do seu trabalho. Muitas vezes, você pode ter vontade de desistir de tentar ajudar aquele paciente, porque ele não se abre e parece te fazer perder tempo. Esse é um problema recorrente entre nós terapeutas, mas pode ser resolvido com a abordagem certa. Então, fica aqui comigo que eu vou te mostrar o meu raciocínio. Mas antes, eu vou falar um pouco sobre as possíveis causas para esse excesso de desconfiança que algumas pessoas apresentam na vida. O excesso de desconfiança, ele pode ter diversas causas psicológicas, podendo ser resultado de experiências traumáticas passadas, baixa autoestima, ansiedade, decepções amorosas, traição e até mesmo influências culturais e educacionais. A desconfiança é uma forma de autodefesa que, inclusive, pode prejudicar relacionamentos e bem-estar emocional. Quando percebemos isso e entendemos que a desconfiança é muito pior para a pessoa desconfiada do que para nós, acabamos desenvolvendo maior compaixão por aquela pessoa. E devemos usar isso como um combustível extra, como mais uma razão para ajudar aquele paciente que não se abre de forma alguma. Imagina o sofrimento dessa pessoa. Imagina viver assim, sem poder confiar em ninguém. Horrível isso. De qualquer forma, não é fácil a gente contornar essa frustração. Eu sei como você se sente, porque isso já aconteceu comigo no passado. Eu me lembro que uma vez eu recebi um telefonema de uma mulher que eu não conhecia, que queria uma consulta. Ela havia recebido a indicação do meu trabalho, só que antes ela me fez uma dezena de perguntas. Qual a minha formação? Quanto tempo eu tinha de experiência profissional? Qual a minha metodologia? E até quem eram meus mestres? Olha, eu sou uma pessoa bem paciente, mas eu preciso te confessar que eu tenho um fraco quando eu me deparo com pessoas arrogantes. E me parecia que esse era o caso. Mas aí eu respirei fundo, respondi as perguntas e pensei comigo: essa mulher realmente precisa da minha ajuda. E eu vou me esforçar ao máximo para impressioná-la e conquistar a confiança dela. E aí, quando chegou o dia da consulta, ela foi extremamente pontual e se mostrou uma pessoa muito comprometida, muito séria, só que extremamente carente. A história dela era muito triste, de alguém que não só havia perdido todos aqueles a quem amava, mas que também tinha sido traída no passado. Aí estava a razão para ela ser tão desconfiada. Ela era muito bonita, extremamente inteligente, mas ainda assim era bastante solitária. E quando eu entendi tudo isso, aí houve uma conexão entre nós, porque eu me enchi de compaixão. Como uma boa pessoa desconfiada, ela não falou muito de si mesma. Ela esperava que eu praticamente adivinhasse as coisas sobre ela. Então,
Eu utilizei com ela o meu método e identifiquei as dores emocionais dela, sugerindo algumas abordagens. Ou seja, sem que ela falasse muito, aliás, quase nada, eu consegui diagnosticar as dores emocionais que mais a afligiam e que produziam consequências na vida dela até aquele momento. É claro que depois disso ela ficou muitíssimo impressionada. Aí conseguiu se abrir. Passou a me elogiar e indicar meu trabalho para outras tantas pessoas depois disso. Isso já faz muitos anos, mas esse atendimento me marcou bastante. E eu tô te contando essa história para você entender que ao se deparar com um paciente desconfiado, você não deve se deixar abater, porque não se trata de uma questão pessoal. É uma questão interna do seu paciente. Então não se deixa abalar. Você deve ter em mente que esse tipo de atendimento te desafia, porque ele acaba despertando lá dentro uma série de inseguranças que você já apresenta. E isso é muito perigoso, porque se você deixar isso acontecer, você estará mordendo a isca que seu paciente lançou para você. Ele, na verdade, ele quer ser surpreendido, ele quer ser desafiado, ele quer desesperadamente que alguém abra e cure aquele coração partido. Mas, por outro lado, ele espera que você fale, espera que você confirme para ele que ninguém é capaz de ajudá-lo. Ou seja, é um jogo muito maluco, mas você sabe muito bem como a mente humana é complexa, não sabe? Então, o que você precisa fazer? Utilizar uma metodologia que seja capaz de diagnosticar essas dores emocionais do paciente, independentemente dos caminhos tortuosos que ele use para te confundir e te testar. Depois que você entender isso e aplicar isso, você vai até desejar ter mais pacientes assim desconfiados, porque você será capaz de ajudá-los com facilidade e vai acabar aumentando cada vez mais a sua autoconfiança. Calma, que eu já vou explicar sobre isso. Tá me acompanhando até aqui? Eu espero que sim, porque essa é uma aula bem especial. E tem muito curso pago por aí que não oferece esse tipo de conteúdo para você. Mas antes de tratarmos desse assunto, é importante que você entenda por que é essencial que você conquiste a confiança do seu paciente para que vocês estejam conectados. Deixa eu explicar. A confiança, ela é um elemento fundamental para construir uma conexão significativa com alguém. Quando nós confiamos em alguém, nós nos sentimos mais à vontade para compartilhar nossos pensamentos, nossos sentimentos, até informações pessoais, o que fortalece a ligação entre as pessoas. Uma conexão profunda, ela é frequentemente construída com base na confiança. Quando nós confiamos em alguém, nós estamos mais dispostos a nos abrir emocionalmente e até a ser mais vulneráveis, o que pode levar a uma compreensão mais profunda e empática entre as partes envolvidas. Olha, eu vou contar uma história para você que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Eu tinha lido um livro sobre terapia de vidas passadas, que é um assunto que me encanta muito. E eu me interessei bastante por ali. Eu sentia que esse tipo de terapia ia me ajudar muito com algumas travas que eu tinha na minha vida e que eu não conseguia explicar. Bem, descobri então que a própria autora desse livro que eu tinha lido, ela tinha um consultório num lugar bem acessível para mim. E eu marquei a consulta. Embora no início eu estivesse um pouco travado, um pouco resistente, eu consegui aos poucos relaxar e acabei vendo algumas coisas bem interessantes nas regressões. Só que ainda eu não estava totalmente confiante, isso me segurava um pouco. Até que um dia, acho que lá pela terceira consulta, enquanto eu estava de olhos fechados, em estado de relaxamento, em silêncio, eu ouvi o barulho de umas folhas de jornal sendo manuseadas. Até hoje eu não sei se a terapeuta estava lendo jornal, estava lendo algum livro, estava lendo uma revista enquanto eu estava de olhos fechados em silêncio, ou se ela de repente estava apenas tomando nota de alguma coisa em algum caderno. Mas eu não fiquei para saber. Eu só sei que aquilo foi suficiente para dar uma desculpa e não voltar mais. A terapeuta, ela ainda não tinha conquistado a minha confiança.
E nesse episódio, ela perdeu de vez essa chance. Isso me fez fugir e não me engajar no tratamento. Uns 2 anos depois, mais ou menos, eu procurei uma outra terapeuta de vidas passadas. E aí sim, eu confiei totalmente nela e me entreguei ao processo. E foi absolutamente transformador e libertador para mim. Então, terapeuta, fazer seu cliente confiar em você é 80% do caminho para que ele consiga se abrir e se engajar no tratamento. Esse processo de conquista de confiança só pode ser feito quando você consegue efetivamente conhecer a essência do seu paciente e as dores emocionais dele, porque isso despertará a compaixão e a conexão entre vocês. Quando você percebe que você conhece e o aceita como ele é, você é capaz de fazê-lo se abrir e ele aderir ao tratamento e obter maiores resultados. Portanto, investir tempo e energia em busca dessa confiança deve ser prioridade para você. E isso deve ser feito quanto antes, preferencialmente no primeiro atendimento. E é aí que muitos terapeutas vêm errando. Porque eles pensam que para despertar a confiança do seu cliente é preciso muitos meses. Só que não é bem assim. Vem cá, raciocina comigo. Imagina que você demonstra conhecer seu cliente desde o início, aceitando-o como ele é, demonstrando preocupação genuína com ele. Ele ficará realmente tocado, ele vai se sentir profundamente valorizado e acolhido. Ele vai perceber que você não quer apenas o dinheiro dele ou torná-lo dependente de você. Pelo contrário, você vai mostrar para ele que deseja que ele se livre o mais rápido possível dessas dores emocionais que tanto sofrimento causam na vida dele. Ou seja, você mostrará que ele não precisa ter medo algum de ser usado ou manipulado. Percebe agora o quanto é poderoso traçar o perfil desse cliente e fazer o diagnóstico dessas dores emocionais logo na primeira sessão? Utilizar então uma metodologia que promova esse diagnóstico das dores emocionais é essencial. Não apenas para você conquistar a confiança do seu cliente, mas também para entender os sintomas que ele apresenta e que tanto o incomodam hoje. E somente aí é que você será capaz de tratá-lo com eficácia, alcançando resultados incríveis com ele. E como é que nós fazemos esse diagnóstico? Bem, é só preenchermos uma ficha de anamnese, como os dados que você já costuma coletar dele, como nome, profissão, estado civil, data completa e horário de nascimento, naturalidade. E você já será capaz de traçar todo o perfil dele. O diagnóstico das dores emocionais é bastante completo e ele vai abranger a análise da personalidade e do propósito do seu cliente, dos padrões emocionais que ele vem repetindo e o quanto isso vem trazendo de obstáculos ao longo da vida dele. Além de você entender os ciclos que ele vem atravessando na vida. Esse diagnóstico é o primeiro passo para que você consiga tratar o seu cliente de forma mais profunda e eficaz. Com isso, você será capaz de ajudá-lo a tomar consciência de alguns padrões de comportamento e, aos poucos, ir modificando e se libertando das amarras inconscientes que o impedem de seguir em frente, de ser feliz. Você conseguirá também mostrar a ele as origens de muitos dos sintomas que ele apresenta hoje, através daquelas dores emocionais que você identificou. Ou seja, essa metodologia é absolutamente revolucionária e libertadora. Bem, então vamos lá, vamos recapitular o que você viu até aqui? Você viu que o excesso de desconfiança de alguns clientes é tanto causa quanto efeito de muito sofrimento. E, portanto, ele deve ser tomado com muito cuidado. Você viu também que essa desconfiança dos seus clientes às vezes desperta em você algumas inseguranças
que devem ser afastadas por meio da compaixão. Além disso, você entendeu que conquistar a confiança do seu cliente deve ser prioridade se você quiser verdadeiramente ajudá-lo, pois a confiança gera conexão e vai possibilitar que ele se abra. E por fim, você aprendeu que o diagnóstico das dores emocionais é o principal meio para você mostrar ao seu cliente que você realmente o compreende e o aceita como é, sem julgamentos. Assim, os resultados são muito mais rápidos e eficazes. E você faz isso através de uma ferramenta específica. Comenta aqui embaixo se você tem tido dificuldades com clientes desconfiados e como que você tem lidado com isso. Bem, e por hoje é só. Eu te vejo no próximo vídeo. Te espero. Até lá!